Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui agora começando a nossa terceira semana de aula, né? E nessa terceira semana vamos começar corrigindo a atividade da semana passada. Aí, igual eu fiz na semana passada, estou gravando aqui esse vídeo para fazer a correção. E durante o vídeo vocês têm a opção de ir dando pause no vídeo e conferindo a resposta de vocês, se estão mais ou menos com o assunto, batendo com as respostas que eu coloquei aqui. Eu repito que não precisa a resposta de vocês estarem direitinho igual a que eu coloquei aqui no vídeo, tá? Eu coloquei aqui umas respostas curtas, só para vocês terem ideia, tá? E em cada resposta eu vou fazendo também comentários sobre ela, ok? Então, relembrando que a atividade da semana passada foi falando sobre matéria e energia, tá? Aqui, matéria e energia. A primeira pergunta diz: como podemos dizer que uma determinada coisa é matéria? Tá? Nós vimos que a química vai estudar os materiais e as transformações que esse material sofre, tá? Isso quer dizer que quem vai fazer as transformações desse material é a energia. Por isso que a gente precisa falar um pouquinho aqui do que é matéria e energia, tá? Que é a correção da nossa atividade. Então, para uma coisa, um objeto, um material ser considerado uma matéria, um material, ele precisa ter massa e volume, tá? A massa é o peso, tá? A gente vamos trocar aqui por enquanto como massa sinônimo de peso, e volume, o tanto que aquele objeto ocupa no espaço, né? Então, um objeto precisa pesar e encher alguma coisa para ser considerado matéria. Então a gente pode pegar aqui um exemplo: arroz. Arroz pesa, a gente pode encontrar 1 quilo, 2, 3 quilos de arroz. E arroz enche uma panela, enche uma sacola, enche um copo, né? Então arroz é uma matéria. Outro exemplo aqui é água. Água pesa. A gente encher um copo com água na balança, vai pesar lá meio quilo, 600 gramas, né? Um balde com água é pesado. E a água enche um copo, uma caixa, uma garrafa, tá? Então, para ser considerado uma matéria, o objeto tem que encher e pesar. Segunda, o que significa dizer que um objeto possui massa? Eu já disse aqui anteriormente, tá? Massa é o que ele pesa. A massa representa a quantidade de matéria presente no corpo, tá? Normalmente a gente costuma entender as coisas como a gente comprar os objetos por litro, observando o volume. Mas na realidade o correto mesmo seria a gente comprar as coisas sempre pelo peso, tá? Vamos pegar, por exemplo, algodão. Se a gente fosse lá no mercado, no lugar, comprar um algodão. Se a gente fosse comprar o objeto sempre pelo volume, né? Pela quantidade que enche. Já pensou se o vendedor forfar o algodão, puxa ele assim, para ficar volumoso? A gente vai comprar uma quantidade grande, sendo que na realidade a gente vai levar para casa uma quantidade pequena, porque a pessoa inchou ele, não é? Aí o correto é a gente comprar as coisas sempre pelo peso, né? Se as coisas serem vendidas sempre pelo peso. Porque não importa o algodão estando socado, estando inchado, se colocar na balança vai dar a mesma coisa, tá? Então a massa, o peso, ela representa a quantidade de matéria presente no corpo, tá? Então as coisas mais corretas que a gente faz na compra é as coisas pelo peso, né? Terceira, o que significa dizer que um objeto possui volume? Então, está escrito aqui que volume significa o tanto de espaço que aquele corpo ocupa. O tanto que ele enche, né? 1 litro, 2 litros, 3 litros, né? Quanto mais em litros, maior o volume ocupado, tá? Daquele objeto.
O nosso corpo, por exemplo, a gente poderia medir ele pelo litro, né? Que tanto de litros tem o nosso corpo. A gente costuma medir pelo peso, claro que está certo, a gente sobe na balança e vê, a pessoa tem lá 60, 70, 50 quilos. Mas se fosse para falar assim, que tanto de litros tem o nosso corpo, dá também, tá? Seria um experimento simples assim. A pessoa entrava dentro de uma caixa d'água, a gente colocaria uma caixa d'água com 500 litros, tá? Riscava lá na parede, tem 500 litros nessa caixa d'água. Quando uma pessoa enche e ela mergulha, é claro que essa água vai subir, né? Porque a pessoa entra na caixa e essa água sobe. O tanto de água que subiu, o tanto de litros que a água que subiu, é o tanto de volume do nosso corpo, tá? Então, todos os objetos ocupam um espaço, né? Enchem alguma coisa. A quarta pergunta: os sentimentos como saudade, amor, alegria, compaixão, tristeza são exemplo de matéria? Por quê? Não são, tá? Porque saudade, amor, alegria, compaixão, tristeza não pesa nada e nem enche. Não existe 1 quilo de amor, 3 quilos de tristeza, 1 litro de compaixão, tá? 3 litros de saudade. Não existe, só são sentimentos, né, que a pessoa sente ali, e não é matéria, tá? Ou seja, os sentimentos não são matéria, tá? De maneira alguma. A gente pode falar que a pessoa está com o coração cheio de saudade, mas é a maneira de dizer, né? O coração não se enche de saudade, né? A forma que a pessoa tem de dizer que ela está sentindo muita saudade. Quinta: qual a principal diferença entre matéria e energia? Como foi dito aqui agora há pouco tempo, a diferença que a gente pode falar entre matéria e os sentimentos. Matéria pesa e tem volume, pesa e enche, e os sentimentos não. Mas a energia também não tem massa nem volume, tá? Na realidade eu vou corrigir aqui, tá, para vocês. Aqui seria a energia. Está escrito lá matéria, tá? Mas o correto aqui é energia, tá? E ela não possui massa nem volume, tá? Então vamos voltar aqui. Qual a principal diferença entre matéria e energia? A energia não possui massa nem volume, a matéria possui, tá? Mas nós podemos sentir a presença da energia, mesmo a energia não tendo massa nem volume, a gente sente. Por exemplo, o calor, a gente vai ter aqui na frente a tabela, o calor é um exemplo de energia, a gente sente a energia do calor. Mesmo nós sabemos que o calor não pesa e nem enche, mas a gente consegue sentir ele. A eletricidade, então o choque da energia elétrica, né? O som a gente sente, ouve o som. Ou seja, a energia, ela não tem massa nem volume, mas o nosso corpo consegue sentir, tá? A energia também tem a capacidade de transformar os materiais. Por exemplo, o fogo queima, o fogo transforma. A luz também transforma. A pessoa for ficar lá no sol, na luz do sol, ela se queima, fica vermelha, corada, bronzeada, tá? O som também transforma. Quando passa um som alto na rua, vibra as cores da nossa casa. Ou seja, além do nosso corpo conseguir sentir a energia tem a capacidade de transformar os materiais as coisas. Na aula de hoje, de quarta-feira, né, do assunto, a gente vai falar sobre a energia. Aí vocês vão ler um texto lá e vão responder algumas coisas falando da energia também. A sexta e última questão pede para vocês copiarem o quadro no caderno e completar ele com exemplos de matéria e energia. Aqui está o quadro. Então eu coloquei alguns exemplos de matéria e de energia. De vocês não precisam estar iguais, nem precisa ter todos aí, tá? Só coloquei alguns, tá? Por exemplo, de matéria: areia, água, caderno, caneta, celular,
feijão, poderia colocar aqui arroz, tá? Arame, tá? Plástico, todos esses objetos aqui, eles pesam e enchem alguma coisa, tá? Já exemplos de energia, aí tem o exemplo, a luz, o som, a eletricidade, o calor, o movimento, a energia química, tá? A energia química é aquela, por exemplo, que tem na gasolina. Ela consegue transformar a gasolina em fogo, né? Vamos colocar ali, por exemplo, a luz, nosso corpo consegue sentir. Se a gente colocar uma sacola plástica no sol por muito tempo, essa sacola vai ficar ressecada, desbotar. Então quer dizer que a luz transformou o objeto. O som, ele vibra as coisas. A eletricidade transforma o ferro elétrico frio no ferro quente. O movimento do ventilador, a luz do celular de vocês. O calor também ele queima, não é? O calor transforma um bolo cru num bolo assado, ele transforma as coisas. O movimento também, a gente com o movimento a gente pode cortar um arame, bater palma, né? Fazer barulho, tá? A energia química, como eu já disse, tendo álcool, gasolina, que essa energia química ela consegue transformar as coisas. A madeira também, a gente queima a madeira e a madeira consegue se transformar em luz, em calor, tá? Então essa aqui foi a correção da atividade da semana passada. Aí agora vocês terminando de corrigir, tá? Vocês vão ter um tempo para corrigir essa atividade, não se preocupe, pode ir com calma. Antes de fazer a próxima atividade, corrija a atividade anterior. Aí depois vocês leiam o texto e sigam com a atividade de hoje.